Você tem fibromialgia? Então fica comigo que a gente vai conversar um pouquinho de um sintoma muito importante, muito frequente, que é a tal da névoa mental, aquela sensação que tem nuvens na sua cabeça, né? Que tá andando sobre nuvens e tudo mais. A névoa mental, ela pode ter vários fatores aí influenciando essa névoa mental, além da própria fibromialgia em si, né? Então a gente tem que cuidar aí de alguns fatores para melhorar esse quesito, tanto em homens quanto em mulheres. Nas mulheres, a gente tem uma coisa bem importante. A fibromialgia muitas vezes é diagnosticada no período dos 35 anos para cima, que é o período do climatério também, que é umas primeiras mudanças contundentes nos níveis hormonais. Então, tem muito a ver com as questões do climatério. Tratar o climatério é muito importante e indiretamente você vai estar tratando a fibromialgia. Aí as questões hormonais vai mexer em todos os hormônios. Vai mexer na tireoide, vai mexer nos hormônios ovarianos, na hipófise, né? E depois na geração aí dos hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, melanina, ou melatonina, desculpa, melanina é da pele, né? Então você vai estar aí mexendo com várias coisas. Então é importante você sempre olhar para o global, para o integrativo, integrar todos os pontos para chegar aí a um diagnóstico e chegar aí também às soluções, às propostas terapêuticas. Por isso que integrativo ele vai olhar o todo, tá? E aí tem uma coisa importante também, a gente perceber as camadas dessa névoa mental. Uma pessoa sob estresse extremo, sobre pressão mental extrema, ela vai ter névoa mental também. Então você tem que olhar como é que está esse sistema na mental, quanto ele está sobrecarregado. E isso você vai olhar a partir de quais os pontos de vista você percebe o mundo. Porque conforme você percebe o mundo, uma coisa é estressante, outra coisa não é. E isso a gente vai tratar onde? Na conversa, na psicoterapia, na terapia através da fala, que não é só um desabafo, é você perceber, se auto-perceber a partir do ponto de vista de um profissional que está no externo, que está sacando aqui o teu formato de pensar, por que ele gera em você essas sensações. A gente vai ter que olhar o nosso emocional, um profundo impacto emocional da névoa mental, um profundo choque, um profundo luto, né? E o luto muitas vezes não é por alguém que morreu, pode ser por um emprego que morreu, por um relacionamento que morreu, por um animalzinho de estimação que morreu. Não é só o luto por um ser humano importante que morreu. Mudar de faixa social causa luto, mesmo que você tenha ido para uma faixa social acima. Porque você perde várias coisas quando você muda de faixa social. Então tem que perceber isso. A pressão no trabalho. Então, tudo isso vai trazer para você um sobrecarga mental que pode trazer aí esse enevoamento. Por quê? Porque toda vez que eu tenho sobrecarga em algum organismo, em algum órgão, em alguma parte do meu corpo, ele puxa mais vitaminas, ele puxa mais minerais, ele precisa de mais ingredientes. Senão ele não dá conta. Com a serotonina que ele já produz, ele precisa de mais agora. Ele precisa de produzir dopamina para dar uma questão de um relaxamento maior para essa pessoa, uma postura mais branda, porque senão ela pifa. E aí, cadê os nutrientes? Cadê as coisas necessárias? Então, a segunda parte que você tem que olhar é a questão do cérebro mesmo, do órgão cérebro, nutricional para esse cérebro. Né? Eu já fiz vários aqui, é muito importante para a fibromialgia. O eixo dopaminérgico está em condições de produzir dopamina e serotonina.
esse eixo dopaminérgico é cerebral. Sem um cérebro com os nutrientes que ele necessita, você não consegue. E aí você fica buscando, por exemplo, energia em doce, em massa, em carboidrato, quando na verdade você está com falta de energia da mitocôndria e você está com falta de energia cerebral porque você não tem vitamina B12 o suficiente, você não tem vitamina D o suficiente, você está com resistência insulínica e aí não tem insulina no cérebro o suficiente, você está sem ferro, aí você precisa ter ferro, e você está sem gorduras boas, né? Que a gente vai chamar aí de ômega 3. Então você não está com gordura boa o suficiente, porque o cérebro ele gasta 20% da energia produzida só para ele funcionar. Outros 20% é o coração. São 2 órgãos que, se um deles parar, você é considerado morto. A vida acabou para você. E vai ser só questão de tempo os outros órgãos pararem também. Então você precisa perceber que a saúde do cérebro é super importante para a fibromialgia. E é super importante para esse assunto do vídeo, a questão da névoa mental. Muitas vezes é falta de insulina, é falta de vitamina D, B12, a memorização, né? A capacidade cognitiva, tudo precisa esses itens que eu falei aqui. Então perceba que a névoa mental, ela não é simplesmente um sintoma da fibromialgia, que você tem que aprender a conviver com ele e é assim porque você tem fibromialgia. Ela pode ser um sintoma que o seu cérebro está precisando de tudo isso. E quando o seu cérebro tem tudo isso, ele também produz mais serotonina, ele também produz mais dopamina, que te ajuda no relaxamento muscular, no sensorial, e você tem menos crises de fibromialgia. Engraçado como as coisas têm ligação, né? Então, a névoa mental é uma das formas do seu cérebro, da sua mente, do seu inconsciente, o seu corpo falar com você. Olha, tá faltando ingredientes aqui nesse cérebro, vamos botar aí, melhorar essa alimentação, vamos suplementar, vamos fazer alguma coisa para esses ingredientes aqui. Então tem isso. Outra coisa da névoa mental é quando que você pode ajudar o seu cérebro, além dos nutrientes necessários, é treinar a sua mente, treinar a sua atenção, treinar a sua capacidade cognitiva, sempre colocando boas coisas para você ver e assistir e sempre se comportando como um curioso diante da vida. Sempre querendo aprender uma coisa nova, uma nova habilidade. Habilidades motoras são muito importantes. Habilidades de memorização, de conhecimento. Existem métodos aí, né? Existe a ginástica cerebral, que ela faz vários movimentos motores para ativar os hemisférios. Existe um outro método que é a ginástica do cérebro, que faz habilidades cognitivas junto com motoras para você treinar a mente, ficar com a mente mais afiada, treinar raciocínio lógico, treinar percepção, né? Então, você também precisa trabalhar. Esteja sempre aprendendo alguma coisa. Quando você tem fibromialgia, às vezes você está acamado, em vez de ficar só tiktokers rápido, né? Já teve gente que faz um vídeo mais rápido, porque a pessoa não quer ficar ali, ela quer ficar na dopamina de achar que está no controle da vida, mudando de canal toda hora. Vai estudar alguma coisa. Adriana, mas está insuportável a dor. Mas vai fazendo coisinhas devagar, vai fazendo pequenas coisas que dá para você fazer mesmo estando acamado, para sua mente se manter afiada e não ficar concentrada na dor também. Então é isso, a névoa mental tem muita solução natural e bem rápida. É só você usar as ferramentas certas. Até o próximo vídeo.